Boa noite, Hermes. A respeito do indicador que você pede a explicação, eu vou mostrar para você no gráfico. A lista de indicadores disponibilizados, essa lista está dentro da pasta de membros. Quando você acessar aqui a pasta, tem todos os indicadores que eu disponibilizo para os membros do canal. Agora, explicação do que cada um faz, aí é vídeo a vídeo. Porque se eu for escrever tudo o que eu falo no vídeo, fica um negócio muito grande e ninguém vai ler. Então, o melhor mesmo é você dar uma assistida meio por cima, coloca uma velocidade mais alta o vídeo do indicador que te interessar visualmente. E o que você achar que vale a pena utilizar, você assiste com mais calma, porque tem bastante conteúdo. Então, eu escrever o que cada um faz fica complicado. Esse indicador HackRV, eu fiz mais algumas versões, mais alguns melhoramentos nele, por isso que você vê diferença no menu do vídeo para o atual. A ideia principal não é utilizar o indicador. HackRV. Acho que é tudo junto, né? Essa aqui é a última versão, HackRV2, rastreador de volatilidade. Eu vou inserir só para mostrar. Ó. Aqui ele mostra o indicador colorido, talvez isso tenha confundido você. O indicador, quando é inserido na janela do gráfico, ele é inserido em branco. Você tem que inserir a coloração em cima dele se quiser utilizar ele com coloração. Então você vai clicar aqui, inserir regra de coloração, HackRV, HackRV2, inserir, adicionar, ok. A coloração vai estar aqui. Só que o que é ruim disso aqui? Como não é a coloração programada junto com a plotagem do histograma, toda vez que você for modificar a propriedade da coloração, você vai ter que modificar também a propriedade do indicador com os mesmos valores que você configurou na coloração, senão você vai ver uma coisa no histograma e outra na coloração. E a ideia principal desse indicador, na realidade, é a coloração. Eu criei ele para ser utilizado nos candles. A ideia é procurar regiões de volatilidade nos candles. E como eu usava bastante o gráfico de Renko, foi onde eu achei que tinha os melhores sinais de exaustão. Que normalmente em termos de movimento há uma agressão maior, há uma volatilidade maior e depois ele tem um recuo, né, que é uma retração com menos volatilidade. Essa foi a calibragem que eu achei melhor para gráficos de candle, gráficos de Renko, mas você pode modificar se quiser ver com mais propriedade. O desvio, quanto menor for o desvio, mais a tonalidade vermelha fica aparente no gráfico. Então, se você zerar praticamente o desvio, vai ficar com todos os candles em vermelho.
Quanto maior, mais regiões brancas vão aparecer e menos regiões vermelhas vão aparecer. Aqui período da média serve somente aqui para o indicador, e esse período aqui serve também para a coloração. Eu vou mudar o período primeiro. Ó, você pode ver que mudou regiões de volatilidade para 20 períodos. A contagem em cima de 20 períodos. Se eu reduzir o desvio um pouco, vou reduzir para 4, você vai ter regiões mais expressivas aí de volatilidade. Normalmente topos e fundos, e o meio do movimento mais claro, onde tem menos força de volatilidade. Gráfico de temporal é a mesma coisa. Você vai ter as regiões de agressão, regiões de recuo, regiões com pouca força, uma região de defesa, ficou um pouquinho mais amarelada, enfim. A ideia do indicador é essa. E uma região de range, sem nenhuma força. Aqui teve um pouquinho, uma defesa, bem no final do dia aí, 17,20, mas nada que conseguisse estourar esse preço para cima. Uma região que coincide com uma outra região aqui, onde os compradores tentaram levar o preço para cima. Aqui foi uma outra tentativa, não conseguiu. No final do dia também. A ideia aqui aparentemente é uma acumulação para romper essa região e testar o topo. Era, né? Amanhã é outro dia. Gráficos maiores, você vai ter que calibrar a coloração, porque vai ficando cada vez mais tomado pelo vermelho, ó. Então você tem que, eu coloquei esse desvio aqui para ter essa calibragem para gráficos maiores. Aí você tem que aumentar bastante a calibragem. Vou aumentar para 30. Então uma maneira de não se confundir com esse desvio é: quanto maior o gráfico, maior o desvio. Quanto menor for o gráfico, menor o desvio. Porque se a gente for pensar assim, vai aparecer mais coloração se eu aumentar o desvio, aí fica tudo ao contrário. Então o desvio, quanto maior o desvio, maior tem que ser o período gráfico. Quanto menor o desvio, menor tem que ser o período gráfico, ou vice-versa, né? Quanto menor o gráfico, menor o desvio. O período da média é a quantidade de candles que ele conta para conseguir registrar essas regiões de volatilidade. É como se fosse uma média. Então, na média de 20 candles, quais regiões são mais voláteis? Você vê que aqui no gráfico de 15, com 20 períodos, ele está mostrando claramente topos e fundos, regiões de mais volatilidade, regiões de exaustão e algumas regiões aí de maior força, né? Uma agressão no caso. Se você tem a coloração vermelha em topos com candles de engolfo, normalmente sinalizam regiões de exaustão, onde os players tentam continuar o movimento e há uma defesa nessa região. Aqui é a mesma coisa. Então essa é a ideia do indicador. Mostrar regiões de possíveis reversão e regiões onde há uma agressão maior, uma tentativa de rompimento de topo ou uma tentativa de rompimento de fundo. Isso é mais para deixar você ligado do que pode acontecer e de que aquela é uma região importante a ser vencida
ou uma região importante de rompimento de outra região que foi importante também. Beleza? Qualquer dúvida, manda e-mail para mim. Faço questão de esclarecer, eu faço um videozinho. Se for uma coisa mais simples, eu escrevo e mando aí para você. Um abraço e até a próxima.